Conforme prometido, nós vamos agora fazer a resolução do primeiro problema que apresentamos aí para o pessoal do grupo. O problema apresentado foi esse aqui. Nós temos um circuito onde temos uma bateria e um resistor de 470 ohms com um Zener de 8,2 e de 1 watt de potência. E a pergunta a ser respondida é exatamente essa aqui. O circuito regulador abaixo com Zener apresenta um problema. Qual é esse problema? Proponha uma solução adequada. Para resolver esse problema, nós temos alguns passos a serem dados. O primeiro passo é verificar se o Zener ele está polarizado reversamente. Ou seja, saber se a corrente que atravessa ele está entrando pelo cátodo e saindo pelo anodo. Então, no caso aqui, de fato está. Então, o diodo está polarizado corretamente, porque ele está reversamente polarizado. O segundo passo seria calcular qual é a corrente máxima ou a IZ máxima que esse Zener vai admitir. Nós vamos ver como descobrir isso. Essa IZ máxima ela é facilmente calculada pela fórmula de potência, onde nós temos a tensão do Zener multiplicada pela corrente do Zener é igual à potência do Zener. O que nós queremos descobrir é o valor que nós não temos, que queremos descobrir é o valor de Z. Nesse caso, o cálculo da corrente de Z é dado por essa equação número 2, onde nós dividimos a potência do Zener, que é de 1 watt, e dividimos pela tensão Zener. Aí, nesse caso, vamos obter qual é a corrente Zener máxima desse diodo. Nesse slide, nós temos o passo 3. O passo 3 é, substituindo pelos valores na equação 2, a IZ máxima admitida pelo Zener será de 1 watt, potência do Zener, dividida por 8,2, que é a tensão do Zener. O valor obtido é 120 mA. Esta é a corrente máxima do Zener. O quarto passo é, para se saber se o Zener vai regular a tensão de 8,2, ele terá de absorver, no mínimo, uma corrente de 10% da corrente máxima de 120 mA, ou seja, 120 mA multiplicada por 0,1, que é 10%, vamos encontrar o valor de 12 mA. Então, essa aqui é a corrente mínima que o Zener precisa para regular. Ou seja, para manter a tensão VZ de 8,2 entre os seus terminais. O quinto passo é saber agora qual é a corrente que está passando pelo resistor de segurança, que no circuito proposto é de 470 ohms. Será que esse resistor de 470 ohms está limitando a corrente em torno desse valor de 12 mA? Então, o que nós já sabemos até agora? Nós já sabemos que a tensão de entrada do circuito é 12 volts. A tensão que nós queremos regular, que é a tensão Zener, é 8,2. E a potência do Zener é 1 watt, sendo a corrente máxima 120 mA. Mas a corrente mínima terá que ser mantida em 12 mA. Então, o que falta saber? Falta saber qual a corrente que o resistor de segurança
está admitindo nesse circuito? Será que a corrente que está passando por 470 ohms está abaixo ou é igual à corrente do Zener sem a carga? Se estiver abaixo de 12 mA, o Zener não vai regular a tensão que é de 12 volts, ou melhor, que é de 8,2 volts. Se estiver igual a 12 mA, o Zener manterá a tensão regulada de 8,2. Contudo, quando a carga for colocada em paralelo com o Zener, o Zener, vai ter que compartilhar sua corrente com a carga. E essa corrente, então, vai ficar menor do que 12 mA. Em consequência, a tensão do Zener, VZ, de 8,2 vai cair. Ela não vai se manter em 8,2. Então, bora lá descobrir qual é a corrente que deve passar pelo resistor, ou que está passando pelo resistor de 470 ohms nesse caso. Agora nós vamos descobrir qual é a corrente de RS, ou seja, o resistor de 470 ohms. Qual é a corrente que está passando por esse resistor nesse caso, né? Então, para descobrir isso, primeiro, pela lei de Ohm, a queda de tensão em RL, em RS, melhor dizendo, que vai ser descoberta pela lei de Ohm, ou seja, R vezes I igual a V. A tensão de entrada de 12 volts se distribui então da seguinte maneira: 8,2 volts fica em cima do diodo Zener. Tá? Então, o resistor ele vai ficar com a diferença, ou seja, 12 volts menos a tensão Zener vai ser 3,8 volts. Ou seja, a queda de tensão no resistor de 470 ohms, que é o VR, é de 3,8 volts. No sétimo passo, agora, nós podemos calcular a corrente do Zener, que é a mesma da corrente que está circulando pelo resistor, porque eles estão em série. 470 ohms em série com o Zener. E o Zener está sem carga. Portanto, ele não vai dividir a corrente Zener com ninguém. Então, pela lei de Ohms, essa corrente vai ser I é igual a V dividido por R. Como a queda de tensão na resistência é de 3,8, logo 3,8 volts dividido por 470 ohms, nós vamos ter uma corrente circulando tanto pelo resistor como pelo Zener de 8 miliamperes. Então, todos os dados para responder a primeira parte da questão nós já sabemos. Ou seja, a corrente do Zener nesse circuito é de 8 miliamperes, mas ela deveria ser de 12 miliamperes. Portanto, a corrente atual do Zener está abaixo de 12 miliamperes. E assim nós não vamos ter 8,2 volts ou a tensão Zener para alimentar a carga. Ou seja, qualquer resistor, qualquer carga em paralelo com o Zener não vai receber 8,2 volts, porque a corrente mínima não foi atingida. A corrente mínima seria 12 miliamperes, mas ela está em 8,2 miliamperes. Portanto, o problema é esse. O problema que existe com o circuito é o resistor de 470 ohms não está adequado para a polarização do diodo Zener nesse circuito regulador. A segunda parte do exercício era propor uma solução adequada, pois nós já vimos que 470 ohms não é o valor adequado para obtermos uma regulação de 8,2 volts com uma tensão de entrada de 12 volts. Bom, a corrente do Zener sem carga não pode ser a mínima, de 12 miliamperes, tá?
porque se for essa corrente mínima que estiver passando pelo resistor e vai passar também pelo Zener, o Zener não vai conseguir dividir nada com a carga que está em paralelo com ele. Também, essa corrente não pode ser a máxima, que é 120 mA. Então, a solução adequada pode ser deixar a corrente do Zener na metade da corrente máxima, que é 60 mA nesse caso. Então, qual vai ser o valor de RS, o valor dessa resistência em série com o Zener, para conseguirmos uma corrente Zener de 60 mA? Para esse cálculo, nós podemos usar a queda de tensão em RS, que nós já sabemos, que é de 3,8 volts. Então, usando a lei de Ohms, V dividido por I, nós vamos obter o valor de R. O valor de R, portanto, vai ser 3,8 dividido por 0,06, ou 60 mA, que no caso vai dar 63 ohms. Nesse caso, o valor do resistor comercial mais próximo será de 62 ohms, com uma dissipação de potência igual a 0,06 ao quadrado vezes 62 ohms, o que vai dar 0,2 watts. O valor real, esse é o valor real, 0,2 watts vai ser a potência dissipada no resistor. Mas o valor prático, o valor comercial, nós vamos encontrar um valor de resistor adequado ou prático de 0,5 watts ou meio watt. Portanto, essa deve ser a dissipação desse resistor de 62 ohms, tá? Para o circuito funcionar de maneira adequada. Finalizando, o que nós temos aqui é um resistor adequado para o funcionamento deste regulador Zener é 62 ohms, como já vimos no slide anterior, e uma potência de meio watt. Nesse caso, com esse resistor de 62 ohms, a nossa carga RL, ou seja, o valor que vamos colocar aqui para drenar a corrente do Zener, o valor máximo dessa corrente vai ser 60 mA menos os 12 mA de corrente mínima para o Zener regular a tensão, que vai dar exatamente o quê? 48 mA. Então, essa é a corrente máxima que pode ser retirada de cima do Zener, tá? Ou seja, o resistor RL ele vai ser dado pela equação 8,2 volts, que é a tensão Zener, dividido pela corrente máxima que ele vai drenar do Zener, que é 0,048 ou 48 mA. Isso vai dar um resistor ou uma resistência de 170 ohms. Mas para garantir o bom funcionamento, nós devemos colocar no máximo aí 180 ohms. Então, esse seria o menor valor de RL, 180 ohms. O valor máximo, ou seja, o valor maior do que RL, não vai ser problema. Qualquer valor acima de 180 ohms, a corrente do Zener vai ser dividida de uma maneira que a tensão Zener vai continuar sendo 8,2 volts em seus terminais. Então, assim chegamos à solução do problema. Ou seja, a resistência ideal, 62 ohms, tá? Para uma corrente máxima de 48 mA sobre ou através da nossa carga, que é o resistor RL. E esse resistor não deve ter um valor menor do que 180 ohms. Assim finalizamos a solução do primeiro problema.